Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com você e com a sua família no dia de hoje. Nós estamos começando mais um programa Renovo, programa que tem o objetivo de abençoar a sua vida, restaurar a sua esperança, renovar a sua fé e trazer o renovo. Isso mesmo, a palavra de Deus diz que andar com Deus é viver novidade de vida. O Senhor tem renovo para a sua vida no dia de hoje. E eu quero te convidar a ficar conosco durante esse programa. Nós preparamos muitas coisas para gerar na sua vida fé no dia de hoje. Vai receber uma pastoral com o nosso pastor presidente, o pastor Célio, testemunhos para fortalecerem a sua fé, enfim, um conteúdo preparado para abençoar a sua vida. Fique conosco e ainda dá tempo de você avisar alguém aí que o nosso programa está só começando. Fique aqui, porque aqui o renovo do Senhor está sobre a sua vida. Nós estamos entrando no ar e voltamos já. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, quadra 4, lote 4, setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta. Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. O Salmos 42:11 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nesse versículo, o salmista faz o que a gente chama de solilóquio. Sabe o que é isso? É uma conversa com ele mesmo. Quando ele olhou para dentro dele, ele começou a questionar por que a alma dele andava abatida. E a alma é a sede das suas emoções e vontades. Tudo aquilo que você vivencia na sua história, desde a sua infância até a idade que você tem hoje, é armazenado na sua alma junto com as suas vontades. O problema é que muitas dessas vezes, aquilo que nós armazenamos e aquilo que nós desejamos não acontece, ou nos frustra.
E aí a nossa alma vai se tornando entristecida e por vezes abatida. Quando o salmista olhou para dentro dele, ele conseguiu identificar esse abatimento de alma, mas ele encontrou uma resposta. E ele disse: espere em Deus, porque ainda o louvarei. A nossa sociedade contemporânea vive um tempo da superficialidade. Os relacionamentos são superficiais, as vontades são superficiais, os projetos são superficiais. E nessa geração superficial, as pessoas não têm tempo para olharem para elas mesmas. Às vezes a gente tem tempo para olhar para a vida do outro, para comentar a história do outro, para ver o plano do outro, para questionar a realidade do outro, mas muitas poucas vezes nós paramos para olhar para dentro de nós mesmos. E eu quero te perguntar nesse momento: como anda a sua alma? O que você encontra quando você olha para dentro de você? Frustrações, alegrias, tristezas. Se a sua vida fosse um filme e pudesse ser projetada numa tela de cinema, que tipo de filme nós assistiríamos? Terror, ação, medo, suspense? Que tipo de filme a sua vida retrata? Para responder essas perguntas, é preciso saber o que está acontecendo dentro de você. E eu quero te encorajar, à luz do Salmo 42, verso 11, a fazer um solilóquio, a olhar para a sua imagem refletida no espelho. Sabe quando você olha no espelho, aí você vê e tem a capacidade de ver os seus defeitos e a realidade daquilo que você é? Quando nós olhamos para dentro de nós, a probabilidade da cura é real. Eu quero encorajar você a esperar em Deus. Porque quando você olha para dentro de você e encontra coisas que te abatem, a sua esperança precisa ser o Senhor. O remédio para a sua alma precisa ser o Senhor. A realidade que te traz alívio só pode ser encontrada no Senhor. Porque estás abatida, ó minha alma. Espere em Deus, porque você ainda irá louvá-lo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. A palavra do Senhor nos diz: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, lembre-se dessa promessa, lembre-se dessa palavra, que o Senhor assim nos diz no Salmo 91, que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e nós podemos dizer isso do Senhor, porque Ele é fiel, Ele está interessado em você, Ele quer abençoar a tua vida, e Ele quer mudar a tua história, Ele quer marcar o seu viver, abençoar o seu casamento, abençoar a sua família, abrir portas para você. E lembre-se, existe uma promessa na sua vida, que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Fique com Deus. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Cicobi. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Palavra que transforma. O que Jesus faz da sua vida hoje. Ele quer fazer um diagnóstico de você. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, e que eu quero falar com você, é que Jesus, então, diagnosticando o problema da igreja, ele faz um apelo a essa igreja. Olha o que diz o verso 18 aí do seu texto. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você sabe o que é interessante em Cristo? Aleluia. Meu irmão, Cristo é o dono da igreja.
Ele podia dar uma ordem para o povo e falar: agora eu mando que vocês façam isso. Mas não é isso que ele diz. Aqui no verso 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres o que vocês precisam. Jesus se comporta como uma espécie de mercadante espiritual. E ele passa a oferecer aquilo que aquela igreja precisa. Ele passa a dizer àquela igreja que ele tem as respostas que o povo precisa. Hey, Jesus tem a resposta para mudar o diagnóstico sobre a sua vida. Aqui ele fez um apelo a esse povo e ele disse: vem e compra de mim aquilo que você precisa. Sabe o que Jesus está pedindo para esse povo fazer? Jesus está chamando esse povo a uma mudança de vida. No verso 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus ofereceu o que aquele povo achava que tinha, mas não tinha. Ele disse no verso 18: vem e eu coloco em você vestidura branca. Você pode dizer aleluia? Hey! Para aquele povo que achava que tinha a melhor roupa, Deus primeiro fala: vocês estão nus, mas vem, porque eu tenho a roupa que faz a diferença em você. Jesus tem o que você precisa. Ele te oferece. Ele te chama, ele é um gentleman. E ele te chama a vir buscar nele o que você precisa. Não é em outras portas, não é em outros lugares, não é em outras circunstâncias. Ele oferece o que você precisa, porque ele é o único que pode te dar. E aí depois ele começa a dizer: olha, eu quero encorajar vocês a uma mudança de vida, Laodiceia. Eu disciplino a todos a quem amo. Eu confesso a você que é muito mais confortável para um pastor chegar para pregar uma palavra de consolo. É muito mais confortável para mim chegar e falar sobre internet para uma conferência de jovens. Falar sobre cura interior, que é minha área. Mas quando chega um tema como esse, chamado a santidade, e não tem como, querido, falar de santidade sem falar de mudança de vida. Não tem como falar de santidade sem exortar a igreja. O Senhor te chama a santidade nesse tempo. Amém. A palavra de Deus diz em Isaías que Isaías chegou num lugar e ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. E ele via serafins voando com 6 asas. Com 2 eles cobriam rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém jamais verá Deus. Querido, Jesus não precisa da minha e da sua adoração. Sabia disso? Existem anjos, aqui no Apocalipse fala, que ficam 24 horas, durante todo o tempo, só dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, só adorando a Deus. Mas os anjos não podem se entregar a Ele como você e eu podemos. Ele não confiou aos anjos a missão que Ele confiou à igreja, de pregar o Evangelho. Mas sabe qual que é o problema, jovem? Nós fazemos parte de uma geração que ouve com os olhos. O seu colega da faculdade, o seu amigo de escola, o seu amigo de trabalho, ele está cansado de ouvir falar, ele quer ver. Ele quer olhar para a sua vida e querer o Deus da sua vida, pelo que Ele vê em você. Quantas vezes a gente tem uma dificuldade para chamar alguém para a igreja? Nós começamos um culto na casa dos meus pais há pouco tempo. E o meu irmão, eu tenho um único irmão, e ele passou um tempo, nós fomos criados na igreja evangélica. Quando eu nasci, os meus pais já eram crentes. Mas o meu irmão, na fase da juventude, no começo da adolescência e da juventude, ele era jogador de futebol e ele teve uma lesão no joelho. E quando ele lesionou o joelho, ele começou a conhecer uns outros grupos. E ele então se enveredou por um tempo. Eu nunca digo que ele se desviou, porque ele nunca deixou de ir à igreja, ele nunca deixou de dizimar, ele nunca mudou a moral e o caráter ilibado dele de homem. Mas ele se afastou um pouco. Ele ficava morno, bem morno. E há 3 meses atrás, ele me ligou e falou: Sara, eu queria fazer um culto aqui em casa. Que dia da semana que você tem livre? Eu falei: livre, toda semana eu tenho quinta.
E aí ele falou, pode ser às quintas, então, quero fazer um culto para os meus amigos. Porque a gente está precisando, eu estou precisando e eles também estão precisando. E há 4 meses, eu acho, nós começamos esses cultos, mas o que me impressiona é que o meu irmão é daqueles que sempre gostou muito de receber, os meus pais gostam muito de receber. Então, sempre a casa dos meus pais estava cheia de gente. E quando era para festa, então, lotava. E aí, quando ele convidou para o primeiro culto, veio só um tantinho de amigos, assim. Poucos amigos, até porque o testemunho dele lá fora não era lá essas coisas para chamar as pessoas. 4 meses depois, para a glória do Senhor, a casa dos meus pais já não cabe mais. Nós vamos ter que mudar para um outro lugar. Mas sabe o que eu quero te dizer? E é o que eu dizia a ele. Hoje ele ainda me mandou uma mensagem falando isso para mim. Ele falou, Sara, os cultos aqui em casa mudaram muito a minha vida. Me fizeram ter que mudar de postura, porque quem convida para um culto, querido, tem que mudar de postura. Não existe zona neutra quando nós falamos de mundo espiritual. Ou você é agente de transformação, ou você é agente de deformação. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. Às vezes você acha que a zona é neutra. Está tudo certo, não faço bem, mas também não faço mal. Não existe isso quando a gente fala de vida cristã. Porque se existe, querido, Deus vomita também. Porque Ele não quer saber de morno. Mas Jesus fez o apelo a essa igreja, e Ele faz o apelo a você e a mim nessa noite. Vem e compra de mim o que você precisa. Compra de mim, ache em mim aquilo que é necessário para você mudar a sua vida. Aquilo que é necessário para você caminhar para o céu. Aquilo que é necessário para as pessoas verem eu na sua vida. Ele fez esse apelo à igreja de Laodiceia. Compra de mim o colírio. Porque o colírio que eu coloco, a igreja de Laodiceia, era o centro oftalmológico do mundo. Deus olhou e falou, vocês são cegos. E veio Jesus e falou, compra colírio de mim que vocês vão ver. Você entende isso, querido? Deus diagnostica você e depois Ele mesmo se apresenta como a solução para aquilo que você precisa. Esse é o nosso Jesus, que te chama a santidade. E o que Ele faz é um convite pessoal, porque a salvação é totalmente pessoal. Enquanto muita gente batia o rosto na cara de Jesus, batia a porta no rosto de Jesus, outros eram convidados por Ele. Outros eram chamados por Ele. E Jesus insiste. Logo em seguida Ele diz, eis que estou à porta e bato, no verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse eis que estou à porta e bato dá uma ideia de continuidade. Ele não para de bater a sua porta. Você pode dizer amém? Eis que estou à porta. Ele fica esperando. Ele bate hoje, ele bate amanhã. É uma ideia de continuidade do Deus que não desiste de você. Do Deus que te chama para uma vida plena. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tivesses vida, e vida em abundância. Não abra mão do melhor de Deus pelo pouco do mundo. E eu quero terminar. Eu te disse que Deus fez um diagnóstico da igreja. Depois Ele fez um apelo à igreja. E em último lugar, Ele fez uma promessa à igreja. Olha o que diz o verso 21 aí. O verso 21 diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, aqui Deus chama essa igreja de Laodiceia e diz: ei, se vocês aceitarem o meu convite, depois do diagnóstico que eu fiz a você, eu quero te fazer uma promessa. Aquele que conseguir cumprir essa meta, esse chamado à santidade, vai se assentar como vencedor no meu trono. Você entende que o único que tem competência para fazer essa promessa é o próprio Cristo? E que Ele começa a carta a Laodiceia falando, olha aí para a sua Bíblia, o verso 14. Essas coisas diz o amém, ou seja, aquele que consuma todas as coisas. A testemunha fiel e verdadeira.
Ou seja, aquele que pode falar. E o princípio da criação de Deus. Essas são características encontradas somente em Jesus. E Jesus então chama esse povo e faz uma promessa. Como Ele hoje olha para você e te faz uma promessa. Aquele que for santo e que caminhar para a santificação, dali-ei a sentar-se comigo no meu trono. E ele vai vencer como eu venci. Jesus venceu o maior de todos os inimigos. Onde está a morte, a sua vitória depois da cruz? Amém. E ele te chama com ele vencer, querido. Ele te chama a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de esfera, a uma mudança de reputação, a uma mudança de nome. Jesus olhou para essa igreja e disse: meu diagnóstico sobre vocês é verdadeiro. Leve o que eu estou dizendo para vocês a sério. Porque as minhas promessas para vocês, vocês podem confiar. Em face da vida morna que vocês estão levando, indiferente, eu sou aquele que tudo vê, tudo sonda e tudo conhece. E eu tenho competência para te prometer alguma coisa, diz o Senhor. Querido, sabe o que faz de um ambiente como esse sempre único e especial? Não é a minha presença, não é a sua presença, nunca será. Mas a presença de Jesus. Ele está no meio da igreja. Ele volta para a igreja. Eu comentava com a Lu aqui, agora há pouco, que ela me dizia: pastor, eu ainda fico nervosa quando eu vou fazer algumas coisas, há tanto tempo que eu lidero. E eu disse a ela: glória a Deus. Porque o dia que nós perdemos a capacidade de temermos e tremermos diante das coisas de Deus, querido, nós estamos mornos. É sério demais o que acontece num culto como esse. É sério demais quando você entra, não por causa das quatro paredes, mas por causa da presença do Eterno que está no meio da igreja. E quantas vezes hoje nós perdemos a noção do sagrado? A gente faz as coisas como se Deus tivesse que me aceitar, me engolir, goela abaixo do jeito que eu sou. Diz o ditado que Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele te recusa a te deixar como você está. Não tem como chegar perto de Jesus e continuar a mesma pessoa. E aí, Ele tem autoridade para fazer dessa promessa realidade e para te conduzir até a vitória. Querido, Jesus conhece você como Ele conhecia o jovem rico, como Ele conhecia Lázaro, como Ele conhecia Zaqueu, como Ele conhecia o ladrão da cruz, como Ele conhecia Judas, como Ele sondava a igreja de Laodiceia. Ele sonda você. E Ele te trouxe nesses 2 dias aqui por um chamado. Chamado à santidade. Chamado à mudança. Chamado à correção. Chamado ao endireitar-se. Chamado a seguir certo na contramão. Nosso desafio como igreja, como jovens, é seguir certo na contramão do mundo. É andar contrário às expectativas mundanas. Mas, querido, sabe qual que é a pior situação? É que a história não termina aqui no capítulo 3. Se depois você for ler no capítulo 4, o Apocalipse passa, no capítulo 4 desse livro de Apocalipse, a gente passa da igreja sobre a terra à igreja no céu. E João começa a ver a igreja do céu. E a diferença entre aquilo que nós vivemos na terra e o céu, e os olhos de João são arrancados dos companheiros em tribulação para o trono do universo. E diante do trono estão os querubins, os anjos e a igreja glorificada. E João, quando teve essa visão a partir do capítulo 4, ele começou a temer, porque ele entendeu que a igreja que vai estar lá, diante do trono, diante dos serafins e querubins, será uma igreja glorificada, santa. Santa. Sem sombra de mácula. São aqueles que ouvirão do Senhor naquele dia: combati aqui o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Entra no gozo do teu Senhor. Querido, eu não sei em qual desses perfis você se identifica mais.
pobre, cego ou nu. Eu não sei o que precisa entrar em ajuste na sua vida para que esse chamado à santidade seja vivido dia após dia. Mas o Senhor sabe. Como disse a moça que estava ministrando louvor, o salmista no Salmo 139 disse: suba aos céus, lá estás. Se faço a minha tenda no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor te sonda e te conhece. Mas a boa notícia é que independente de como você está, independente de quão longe você acredite estar da santificação, o Senhor Jesus hoje se apresenta como se apresentou à igreja de Laodiceia e diz: vem, venha e ache em mim aquilo que você procura. Vem e encontre em mim a resposta para a sua pergunta. Vem e ache em mim a cura para a doença da sua alma. Ele está aqui. O Senhor da igreja está aqui. Palavra que transforma. Eu tive a oportunidade de ir para o encontro através da pastora Sara e foi um momento transformador na minha vida. Eu nunca estive tão próxima de Deus, do amor de Deus, e a partir daquele momento eu senti minha vida transformada, com meu coração em paz e de fato pude sentir o que Deus tem para a nossa vida. E é nesse caminho que agora eu quero seguir, foi uma escolha. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a doçura da sua companhia. Você que escolheu ficar conosco nesse tempo. Que o Senhor possa abençoar você. Você que tem deixado tantos recadinhos queridos nas redes sociais. Nosso Instagram, PRA Sara Mendes. A nossa página do Facebook. Obrigada por você que tem nos acompanhado. E eu amo ver os seus recados, porque nós fazemos um programa com um único objetivo: levar a mensagem do Evangelho até a sua vida. E é muito bom ter o retorno de quando isso acontece e abençoa a sua família. Então, que o Senhor possa te abençoar. E nesse final de programa, eu quero orar com você e por você. Pedir ao Senhor que intervinha na sua causa e que te faça o milagre que só Ele pode fazer na situação que você precisa. Vamos orar? Senhor, é em nome de Jesus que nós nos achegamos até o Senhor como o único que pode, Deus, responder às nossas questões, trazer consolo à nossa alma, libertação ao cativo, fazer o milagre que essas pessoas que estão orando comigo agora necessitam. Pai, eu não as conheço, mas o Senhor as chama pelo nome, o Senhor as conhece no íntimo. E eu te peço que a tua visitação, seja ela em qual área for, Deus, alguns nas finanças, outros na saúde, outros nos relacionamentos, outros vivendo luto. Ó Pai, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, que traz refrigério, paz que excede o entendimento, possa alcançar essas pessoas e trazer o milagre e o alívio que elas necessitam. Nós oramos assim gratos, Pai, pela certeza de que o Senhor nos ouve e no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o amor infinito de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito sejam com você e com a sua família. Não só agora, mas até a volta do nosso Messias. Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui no próximo renovo com mais de Deus para a sua vida, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe e até lá.